Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Que coisa! Os predestinados, os que tinham vida, naturalmente eram como a semente que estava já na terra. Ao nascer do sol, e passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Sou devedor. Irmã Valdécia cantando em momentos no tabernáculo da fé. Se na verdade fosse em dinheiro que a humanidade fosse pagar tão grande dívida, tão alto preço, bem reconheço, verbas não há. 33 anos de sofrimento, quanta tormenta ele sofreu, foi rejeitado, crucificado para comprar você e eu. Sou o devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida. Quando estou lendo, vou revivendo a triste cena
eu vejo um homem sofrer calado, ser imolado, ninguém tem pena. Vejo seu rosto ensanguentado, vejo em seu lado outras feridas, espinhos cravos, e nesse alvo vejo o resgate da minha vida. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida. Por Cristo Jesus, meu Senhor, pois Ele já ressuscitou e vivo está. Que coisa! Os predestinados, os que tinham vida, naturalmente eram como a semente que estava já na terra. Ouvintes, mensagem do profeta desta era ao nascer do sol, como todas elas, nos trazem, aliás, se referindo ao nascer do sol, nos traz muita luz, a luz perfeita, a respeito do princípio, do transcurso e do fim. Ao nascer do sol, se refere basicamente ao grande triunfo de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado, pela nossa salvação. Agora, é citado frequentemente o que Paulo disse: e se o espírito daquele
Deus, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, a questão está exatamente nisto. Pelo seu Espírito que em vós habita. Está claro? Aquele que não tem se tornado habitação daquele Espírito que ressuscitou a Cristo, se não chegar lá, nunca estará na primeira ressurreição. Pelo seu Espírito que em vós habita. Quem é habitado por esse Espírito, respeita o Espírito que habita nele, preza e dá tudo por isto. Agora, é uma questão de predestinação. Nós estamos vendo o profeta baseando isto nas Escrituras, e especialmente em São Paulo, na sua carta aos Efésios, como também Romanos, capítulo 8, capítulo 7, e todas as Escrituras. É onde ele afirma, que coisa, os predestinados, os que tinham vida, naturalmente eram como a semente que estava já na terra. Vamos lembrar de coisa muito profunda. Muitos se encontravam mortos. Eram simplesmente semente apodrecida por causa das muitas águas e das demais coisas. Porém, sabe você, havia uma semente ali esperando, pronta para receber a vida. Deus sabia que estava ali. É onde você se enche de júbilo, de satisfação no espírito. Porque não foi uma questão de você correr, buscar, ser melhor do que quem quer que seja. Não. Simplesmente ser predestinado. Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Exatamente, Paulo aí está se referindo a Jacó e a Esaú. Esaú que foi aborrecido desde o ventre de sua mãe. Jacó que foi amado desde o ventre de sua mãe. Os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar o que é seu. Então, notemos, os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar o que é seu. Ele vem reclamar exatamente através da mensagem. E aí é onde cabe você, irmão, irmã, ser feliz em Cristo Jesus. A predestinação, a eleição,
deveria ser a razão de toda alegria, de toda satisfação, de todo gozo, estando assim acima de toda aflição, de todas as contradições, decepções, intempéries da vida, fraquezas e fracassos. E isto é muito profundo, afirma o profeta. E assegure-se de que o está captando bem. Se assegure que você está captando. Porque uma prova que o Espírito de Deus já te vivificou é que você capta a mensagem. Você pode ver a mensagem. Você não tem que saber tudo de cor, na mente, mas a sua alma capta tudo. E ninguém pode te mover da convicção do que é correto, do verdadeiro ministério da noiva de Jesus Cristo. Isto é profundo. Mas a grande importância está em você estar captando. Só assim você pode valorizar isso que Deus te deu. O sol foi enviado por toda a terra, não para trazer rochas à vida, as quais também são barro, pó. Não foi enviado para trazer toda a terra à vida. Ela poderia, as pedras e grande parte da terra em si, poderia existir sem o sol. Mas, veja, para vivificar semente, a semente de Deus, somente aquela terra que se encobria, rodeada de uma vida, cobrindo semente. Nem todos os homens receberão a Cristo. Não. Tem que pregar para todo mundo. Mas sabendo que nem todos crerão. Nem todos aceitarão. Somente o receberão aqueles que são pó da terra, ao redor dos quais está a vida predestinada de Deus. Estes são os que ele vem vivificar. São estes. Agora, essa terra pode estar ali sob o sol e dizer: este sol é muito quente. O que vale dizer? Essa mensagem é insuportável. A pedra pode dizer: este sol é muito quente. Porém, a semente, preste atenção, a semente tão pequena diz: era isto que eu estava esperando. Era por este sol. E ali então começa a germinar a vida. A terra em si, a pedra, poderia viver sem o sol, mas nenhuma semente poderia.
O sol vivificou essa parte da terra porque o sol foi enviado. É tremendo isso. Não para vivificar a pedra, nem tampouco para vivificar a terra. Ele foi enviado para vivificar a semente. Tudo isso está falando de você. Isso aqui envolve tudo. Vida abundante, cura divina, certeza de vida eterna acima de tudo. Agora, o Espírito Santo vem. Então, por que é que não recebem todos? Porque não foi enviado para eles. A questão está exatamente nisso. Um certo homem disse para o irmão Branham, ao ver que ele fazia tão grandes e poderosos milagres, ele disse: eu não creria. Não importa o que você possa fazer, ainda que você pudesse levantar os mortos, o que ele fez, Deus, através dele, fez algumas vezes. Ou qualquer coisa. Curar enfermos e ainda prová-lo de qualquer maneira. Eu não creria de modo algum. O irmão Branham lhe respondeu: certamente, você é um incrédulo. E isto não significa nada para você. Desde que você seja um incrédulo como é, isto não significa nada para você. O que significa a mensagem para o incrédulo? Para o crente nominal, tradicional. Significa uma heresia. Significa uma seita. O profeta significa um falso profeta, mas para a semente eleita, não. A mensagem é a palavra viva do Deus vivo. O profeta de Deus é o mensageiro enviado de Deus para nos trazer a revelação de toda a palavra. Mas o profeta afirmou para aquele homem: isso nem sequer foi enviado para você. Essa mensagem não é para você, mas enviado para os que creem. A mensagem é para o crente, mas para os que perecem é loucura. São Paulo afirma isso. Para os que estão em Cristo e são parte dessa semente, para eles, isso é vida. É vida. É a resposta da eleição, é a resposta da predestinação, é a resposta da fé perfeita, que é a fé que é exercida exclusivamente por eleitos. A fé perfeita é exercida exclusivamente por sementes eleitas de Deus. Não é essa fé comum, é a fé perfeita, na palavra perfeita, que traz graça suprema para a hora suprema. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoou. Amém. Obrigado, gente amiga, gente maravilhosa. Você fez uma boa escolha.
ligar seu aparelho aqui em nossa página Tabernáculo da Fé Brasília para participar deste programa maravilhoso Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho ao seu favor. Esperamos que você tenha sido grandemente abençoado ouvindo este programa. Olha, hoje, quarta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grande culto em nossa igreja, aqui no entorno de Brasília, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Hoje, logo mais às 19 horas, grandioso culto de oração e adoração a Deus teremos ali. Leve sua família, é bom ir para a igreja num culto de oração. Culto de oração te conecta com Deus, sua alma com Deus, através da oração, você falando com Deus. Todas as quartas-feiras, culto de oração ali na nossa igreja, ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É bom, eu tenho certeza que você sairá do culto abençoado. Olha, não desligue seu aparelho, teremos mais meia hora com esta maravilhosa programação ao seu favor de Fé para Vencer. Continuamos ouvindo este programa abençoado. Deus continue falando ao seu coração, é o nosso desejo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente Deus sabe que tem filhos e filhas, uma noiva, esperando em alguma parte. Ao nascer do sol, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder
mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu Filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.
Deus sabe que ele tem filhos e filhas, uma noiva, esperando em alguma parte. Ouvintes, o maior privilégio que um ser humano pode ter na Terra é ser atendido por Deus, ser reconhecido por Deus, ser amado por Deus. Isso de uma forma especial, é claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus comunica, Deus fala com todos os homens através do zodíaco, que é uma Bíblia, através da natureza, que é outra Bíblia, através da Bíblia escrita, que é sua palavra. Mas quem dá ouvido? Quem pode ouvir a voz de Deus? São muito pouco os que recebem, ouvem. Falando ao incrédulo, o profeta diz: certamente você é um incrédulo. E isto não significa nada para você. Essa voz de Deus não significa nada. Isto nem sequer foi enviado para você. Isto quer dizer, Deus não escreveu para você. Você não recebeu uma carta de Deus. Você não recebeu nada de Deus. Comunicação alguma de sua parte. Porque a mensagem é para o crente. Mas para os que perecem, é loucura. Exatamente porque eles não podem receber nada de Deus. A mensagem é para os que estão em Cristo e são parte dessa semente. Agora, a mensagem para os tais é a vida. É vida. A mensagem, que é a palavra revelada. Para os crentes é vida por quê? É Deus falando com eles. É a voz de Deus. É a satisfação de Deus. É o amor de Deus. Então o profeta nos chama a atenção, nesta mensagem ao nascer do sol, daquela águia. É um relato que ele leu, conheceu, muito grotesco. É um relato camponês. É sobre aquele ovo de águia que aquele criador, aquele camponês encontrou e colocou sobre a galinha. Quer dizer, a galinha foi chocar os seus ovos e chocou um ovo de águia, que é uma lei, isso é natural. Qualquer sistema tem a caloria suficiente, então isso acontece.
Então, o que aconteceu? Nasceu ali aquela águiazinha. Só que era uma criatura diferente, estranha. Ela não se parecia aos pintinhos. Não tinha nenhuma semelhança, nem mesmo em hábitos e maneiras, em alimentação. Então, ela era muito estranha. O gargarejo da galinha, os pintinhos entendiam, mas ela não entendia aquilo. E a galinha dava volta, volta e mais volta, e esta águiazinha não gostava, não se adaptava com aquela dieta de galinha. Aquilo ciscando, procurando minhocas e coisas assim, ciscando a esterco, esta coisa toda. Você sabe como é a natureza da galinha. Faz uma boa limpeza no terreiro. Faz muita confusão também. Estraga hortaliças e coisas, mas não deixa de ser uma limpeza no terreiro. Torna-se até útil, muito útil. Ela pensava que realmente havia algo diferente. E, na verdade, era uma coisa rara, diferente de todos. Ela não se adaptava com nada, não acertava com aqueles meios. E assim, então, o que vem acontecer? Ela teve uma vida muito difícil. Até certo ponto. Até certo dia. A águia que havia posto aquele ovo era a mãe biológica dela. Deu a volta ali por cima do galinheiro. Ela estava sempre procurando aquele ovo. O profeta diz: ó, essa ressurreição gloriosa foi para reconhecer que ele, em verdade, não era uma galinha. Era águia. Sempre lhe havia sido ensinado a olhar para baixo, para buscar formiguinhas e coisas assim nesse galinheiro. Aquela doutrina do não faz mal, não tem importância, essa coisa toda. Então, o que vai acontecer? Ela escutou um grito. Esse grito era diferente. Foi como bater numa tecla de um piano, de um órgão. E aquilo deu uma nota nos seus ouvidos. Soou perfeitamente para ela. É como esse Filho de Deus quando ouve a mensagem. Que coisa maravilhosa. Então, ele olhou para cima e ali ela viu uma criatura com asas que abarcavam mais de 4 metros, com muito mais poder que todos os pintinhos, todas as galinhas do galinheiro. Aquela águia-mãe relacionou aquela pequena águia e identificou como sua filha, como seu filho. Então ela disse: depois de ser chamado
depois de ser animado a sair daquilo, depois de ouvir a mensagem: mamãe, como posso chegar a estar aí contigo? Mamãe, como posso sair desse sistema onde eu nasci, onde eu fui criado? Ela lhe respondeu: filho, salta e começa a bater asas, porque tu és uma águia e não uma galinha. Deixa a recompensa aí por conta da natureza. Não tem que ficar presa em gratidão a quem te criou. Não importava onde havia sido criado. Ela tinha um filho, uma filha. E Deus sabe, aleluia, Deus sabe onde ele tem seu filho, onde ele tem sua filha. Ele sabe que ele tem uma igreja predestinada. E não importa qual sistema que tenha te criado, meu irmão, minha irmã. Você tem que sair, porque é a natureza, você conhece, fez sintonia a mensagem. É Deus comunicando com você. Ele sabe que tem filhos e filhas. Ele sabe que tem uma noiva esperando em alguma parte. Enquanto não chegar o último eleito, então que não haverá arrebatamento. Não haverá rapto. Quando o Espírito Santo começa a mover-se sobre esses filhos de Deus, sobre essas águias de Deus, sendo molho movido, o molho movido sobre eles, mostra realmente, testifica que ele, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A mensagem deixa de ser um conto místico, mas uma realidade. Quando se fala heresia, seita, não bate, não desce, porque é a voz de Deus para você. Que coisa! É exatamente isso onde se cumpre e se revela o mistério da predestinação e da eleição. A eleição mostrando de onde você veio, quem é realmente o Pai. A predestinação mostrando para onde você vai. Tem que sair. Rebeca teve que sair de um bom sistema. Maravilhoso a casa de seus pais. Mas ela teve que decidir a seguir o companheiro, aliás, o mensageiro de Abraão, sendo levado a seu filho, Isaque. Tem que sair do sistema. Não importava quanto tratavam de convencer de que ela era uma águia. Ficaram lá dizendo, olha, você manufaturando. Manufaturar não é próprio de mensageiros enviados por Deus para a mensagem. Ela nem sequer sabia o que era uma águia. No entanto, ela era uma águia. Mas não pôde entender enquanto não viu algo no qual ela se refletia. E houve aquela ressonância
quando vemos aí o sistema, esse alto grau e coisas e carismáticos e coisas assim, educação e PhD e LLD, quando vemos não só um bom vizinho, mas um filho de Deus, feito à imagem de Deus, com seu poder dinâmico para responder ao requisito deste presente dia, de que Ele, em verdade, é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então não haverá nenhuma galinha que lhe deterá. Nada, galinheiro algum segura. Ela então está buscando a sua mamãe, porque ela foi águia desde o princípio. Essa é a aplicação do relato camponês que o profeta faz. Esta verdadeira águia reconhece o chamado da palavra de Deus, porque é o grito de Deus para seu coração, para a sua natureza. Ela não reluta, não olvida. Por quê? Porque ela é uma águia. Ora, a Bíblia é composta disso. É leão, é boi, é homem, é águia, é cordeiro, pomba. Então, o que acontece? A mensagem que você está ouvindo é uma águia chamando outra águia. E o mensageiro não espera que o sistema vai entender e vai compreender e vai aceitar. Não. A voz leva o endereço certo a um coração certo. Há uma semente eleita. A mensagem é de águia para águia. É a palavra predestinada que vai para a palavra escrita na hora. E você então reconhece sua posição e busca, e bate asas, e decide. Lembrando de Rebeca, decide quando seus pais interrogaram, pediram que ela ficasse mais uns dias. Não, vamos deixar a moça decidir. Eu vou agora. É agora. Saio chorando, com pesar, agradecida, mas é agora. Chegou meu êxodo de sair de um sistema muito bom para o ótimo, para o maravilhoso, para o muito melhor. Então aí é quando este corpo terrestre é vivificado e trazido à obediência à palavra de Deus pelo Espírito vivificador de Deus e passa a usufruir de todas as bênçãos celestiais. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. Deus nos abençoou. Amém. Obrigado, amigos, obrigado, companheiros e companheiras, que parou para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus te abençoe. Você que está preparando para ir ao trabalho, você que está preparando para levar as crianças para a escola e ligou aí sua internet para ouvir o programa Fé para Vencer. Creio que Deus te abençoou com esta programação. Olhe, divulgue nossa página, divulgue essa página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, para sintonizar também nossas programações
nossos cultos, que são todos transmitidos ao vivo, aqui por esta página, tabernaculodafebrasilia.org.br. Nossos cultos são transmitidos ao vivo, aqui por esta página. Hoje à noite, por exemplo, teremos o grande culto em nossa igreja ali, no Novo Gama, o bairro Pedregal, às 19 horas, transmitido ao vivo aqui por esta página. Divulgue para os seus amigos assistirem, ouvirem e participar. Isto faz bem. Isto faz bem para aqueles que ouvem, que participam. Deus te abençoe. Hoje à noite estaremos lá na igreja para aquele maravilhoso culto de oração e adoração a Deus. Leve sua família, esteja lá também. Isto faz bem para a sua alma. Lá no Novo Gamo, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, ali no bairro Pedregal. Fica ali a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga. Ali na entrada do Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga, e a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas, aguardando você e toda a sua família para participar de nossos doces cultos que temos ali. Sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo, ensino da Palavra de Deus. Domingo, 8 horas da manhã, grande escola bíblica dominical, que você deve estar com a família. E domingo, às 18 horas, culto de cura divina, milagres e libertação. Não perca, aproveite estas boas oportunidades de nutrir sua fé com a palavra de Deus. Te aguardamos lá na igreja, viu? Ali nós temos literaturas oferecidas gratuitamente para você. São estudos bíblicos maravilhosos, gratuitos, para você pegar, levar para sua casa, estudar, conferindo com a Bíblia. Isto te ajudará muito no seu crescimento espiritual. Vá lá na igreja, adquire seu livreto De Volta à Palavra Original, estude-a conferindo com a Bíblia e você verá coisas maravilhosas ali, aquele estudo bíblico. Deus te abençoe, tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus. À noite, às 19 horas, aguardamos você lá na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Não desligue seu aparelho aí, sua internet. Teremos agora o culto doméstico. São reprises de nossos maravilhosos cultos que temos ali em nossa igreja, no Novo Gama. Vamos das 6 às 7 da manhã, reprise de nossos cultos ali na nossa igreja. Continue assistindo, Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta com este programa Fé para Vencer, neste horário das 5 às 6 da manhã. Tenham todos um bom dia de paz na presença de Deus. Nosso abraço.